Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e estamos aqui para a série Testemunhos para a Igreja. Hoje nós vamos falar sobre os capítulos 27 e 28. Bom, o capítulo 27, até o momento, irmãos, é o capítulo que eu mais recomendo uma leitura, pois abriu muito a minha mente e espero que abram de vocês também, pois é muito importante o que tem nesse capítulo. E fala sobre tudo, tá? Vocês vão ver aqui que vai falar sobre pais, vai falar sobre jovens, falar sobre como a igreja anda, uma série de coisas importantes, tá bem? Bom, essa visão ela é de 22 de agosto de 1857. Ellen White estava numa casa de oração, né? Então, ou seja, estava numa igreja, e ela recebe essa visão, onde ela vê jovens que não estão honrando a Deus. Inclusive, eles têm vergonha de dizer que são cristãos. E Ellen White comenta o seguinte: é a falta de religião, a falta de vida santa que torna os jovens tardios. Sua vida os condena. Sabem que não vivem como os cristãos devem viver. Por isso, não têm confiança em Deus, nem na igreja. Olha isso, hein? Ellen White também vê que esses jovens falavam que o que importava é ser feliz. Olha, é uma frase que há 150 anos me causou estranheza, porque é exatamente o que ouvimos hoje. E ela ainda diz que isso é frase de Satanás. Se arrepender dos pecados é algo que a gente necessita. Ela vê que os jovens fazem isso, mas logo estão cometendo eles novamente, ou seja, é um arrependimento falso. Os culpados sabem exatamente quais os pecados a confessar, para que seu coração seja purificado diante de Deus. Ellen White também comenta que os pais também têm culpa no cartório. Né? Os pais não ajudam os filhos a avançar nisso, deixam crescer de qualquer forma, e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento deles, até porque os pais dão tudo de mão beijada. Então, ela diz que nós, como pais, precisamos seguir melhor as orientações de Deus. Inclusive, ela cita o seguinte: vi que deve haver sempre, da parte dos pais cristãos, o princípio de estarem unidos no governo dos filhos. Existe a este respeito uma culpa da parte de alguns pais, a falta de união. Essa falta se encontra por vezes no pai, mas mais frequentes na mãe. A mãe afetuosa anima os filhos, com eles condescendendo. O trabalho do pai muitas vezes o afasta de casa e do convívio dos filhos. A influência da mãe é que atua. Seu exemplo contribui muito para formar o caráter das crianças. Então aqui eu gostei muito da questão da união, porque o pai e a mãe devem estar unidos na educação do filho. Obviamente a mãe ela tem mais horas com os filhos e isso causa aqui, como você viu no texto, que ela tem mais frequência e tem mais que estar mais enfatizando ainda esse caráter do filho, porque o filho vai estar visualizando muito mais a mãe do que o pai. E aqui diz que tem alguns trechos onde diz que as mães, por exemplo, elas não devem esconder nada do pai. Incrível. Por Ellen White também comenta que os jovens estão enfraquecidos porque só ficam em frente de filmes, novelas, jogos, diversão e blá blá blá. Então, é exatamente o que acontece. Ela também diz que tem um escape para os jovens, que é Salmo 51:10, onde Davi diz ali que cria em mim um coração puro, né? E é exatamente isso. Mas para isso não é simplesmente, olha, Salmo 51:10, não é. Ela diz que os jovens deveriam ir para o quarto e suplicarem que Deus os dê um coração novo. Inclusive ela cita: ao ser, porém, apresentada a verdade de Deus, nada tem a dizer, porque assim silencioso, por que tão tagarela sobre coisas mundanas e tão mudo sobre assuntos que os mais devem interessar? Um assunto que lhes deve ocupar inteiramente o coração? A verdade de Deus não habita em vocês. Ellen White também vê que os jovens estão iludidos, achando que estão tranquilos, que está tudo certo. Mas ela diz que eles estão mornos a ponto de ser vomitados. E ela também diz que fala isso claramente porque ela sabe e que quem tiver com Deus vai aceitar e vai mudar as suas vidas. E é exatamente o desejo que eu quero para mim e também para cada um de vocês. Para mim, até o momento, esse capítulo é o mais importante, ok? Bom, aqui nós vamos agora para o capítulo 28, Provações na Igreja. Essa é uma visão de 6 de julho de 1857.
na Pensilvânia para várias igrejas de Nova York. Ellen White comenta que, por falta do estudo da palavra, as pessoas ficavam só achando o erro dos outros e não olhavam para si. O único meio de os irmãos e irmãs de Nova York poderem erguer-se é cada um cuidar da própria vida e por seu coração em ordem, expondo-lhe o erro e deixe o assunto entre ele e o Senhor. Assim você cumpriu o seu dever, não lhe compromete julgar. Isso é interessante, irmãos, porque nós temos dois modos de julgar. Nós temos o modo certo e o errado. Por quê? O julgar, nós não podemos de forma alguma julgar se alguém está perdido ou salvo, porque não é nós. Só Deus sabe isso. Mas, obviamente, se nós vermos algo que está indo contrário à palavra de Deus, devemos sim julgar e falar com a pessoa com o intuito de ajudar ela a avançar, ok? Então são duas coisas diferentes. Tem pessoas que pegam, não, olha, não pode julgar, e aí não faz nada. Importa cuidar da nossa vida para que ela testemunhe por si só. É importante a gente sempre estar fazendo uma autoanálise, uma autocrítica, para que você seja uma testemunha sem precisar ficar falando. Ellen White vê que tem vitória para a igreja desde que comecem a fazer o autocrítico. E, obviamente, mergulhar na palavra, pois a fraqueza da igreja é pouca palavra, é pouco estudo da palavra, é não fazer ano bíblico, é não fazer escola sabatina, é só ficar em série, em coisas que não edificam nada. Isso vai fazer com que a igreja fique enfraquecida. Ellen White também comenta algo que é muito importante, que Deus deve ser servido por princípio e não por sentimento. Né? Porque eu sinto isso, eu estou na igreja, eu estou ouvindo aquilo e estou sentindo Deus. Não, nós temos que servir Ele por princípio, porque a palavra ali está dizendo por que Ele deve ser servido e como devemos servir, tá? Ellen White, inclusive, ainda diz algo que é muito importante para nós hoje, porque confundimos muito fé com sentimento. Olha o que ela diz. Não confundam fé com sentimento. Eles são diferentes entre si. Cabe-nos exercitar fé. Creiam, que a fé de vocês se apodere das bênçãos, e elas lhes pertencerão. Os sentimentos não têm nada a ver com a fé. Quando a fé atrai a bênção ao coração, e vocês nela regozijam, isso já não é mais fé, mas sentimento. Olha isso, hein? Então, fé e sentimento são coisas distintas, não estão na sua igualdade. As pessoas às vezes, não, eu preciso ter o sentimento. Não precisa, você precisa ter a fé, que é crer naquilo sem ver, que é você não necessariamente receber para crer, tá? Então a gente precisa tomar cuidado para não confundir fé e sentimento. Bom, esse era o resumo do capítulo 29 e 28. Eu espero do fundo do coração que vocês leiam, porque é sensacional para a mudança de vida. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.